Estados-membros divididos no combate à crise energética, primeiro-ministro polaco acusa países europeus de serem egoístas a negociar limite para preços do gás. Com as tropas russas a 5 quilómetros e bombardeamentos diários, voluntários ucranianos tentam evacuar a cidade de Bakhmut. França vai defrontar a Argentina na final do Campeonato do Mundo de Futebol. Gauleses venceram Marrocos por 2-0. A União Europeia falhou um acordo sobre um limite para os preços do gás e a culpa, diz o primeiro-ministro polaco, é da teimosia de meia dúzia de países. Em entrevista à Euronews, Mateusz Morawiecki acusou alguns Estados de estarem a ser egoístas no combate à crise energética. Em causa está a resistência de países como a Alemanha, a Áustria ou os Países Baixos à criação de um mecanismo temporário de correção de mercado para evitar picos no custo do gás. A Polónia, tal como Portugal, defende um limite de 200 euros por megawatt-hora por 3 dias consecutivos, mas a proposta foi rejeitada. Para o líder do governo polaco, a solução estaria a encontrar um teto máximo para os preços, algures entre as expectativas de Varsóvia e as dos outros países. Mas os obstáculos apresentados, diz Morawiecki, são preocupantes e mostram que ainda estamos longe de um compromisso. A discórdia entre os Estados-membros marca o início da Cimeira Europeia, que esta quinta-feira reúne em Bruxelas os 27. Na agenda do dia estão não só as questões energéticas, como também o apoio comunitário à Ucrânia face às dificuldades apresentadas pela guerra e a chegada do inverno. O Kosovo deu um passo para se juntar à família europeia e formalizou esta quarta-feira o pedido para ser aceito pelos 27 como país candidato. Um momento descrito como histórico pela presidente Vjosa Osmani, que disse que para o país nunca existiu alternativa e que os sonhos só se tornavam realidade quando se trabalhava para eles. Há muito que a União Europeia tem vindo a cooperar para o desenvolvimento político e económico do Kosovo, mas é pouco provável que esta candidatura tenha sucesso a curto prazo. Há 5 países entre os 27 que ainda não reconhecem o Kosovo como país independente: Espanha, Grécia, Eslováquia, Roménia e Chipre. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 30 foram resgatadas no Canal da Mancha na madrugada desta quarta-feira. Um pequeno barco com cerca de 4 dezenas de migrantes afundou ao largo da costa inglesa. Os serviços de emergência britânicos receberam alerta por volta das 3 da manhã e várias equipas do Reino Unido e de França foram enviadas para o local. Também os funcionários dos portos da costa inglesa foram mobilizados para ajudar nas operações de resgate. A ministra do Interior britânica, que tem como principal prioridade o controlo da imigração ilegal no país, lamentou o acidente e mostrou apoio à família das vítimas e às equipas de emergência. Milhares de pessoas tentam todos os anos a perigosa travessia do norte de França para pedir asilo no Reino Unido. O governo de Londres está sob pressão. Este ano chegaram às costas britânicas mais de 40 mil migrantes. A China fez regressar a casa os 6 diplomatas envolvidos na agressão a um manifestante que protestava em frente ao consulado chinês em Manchester no mês de outubro. A decisão surge na sequência de um ultimato do Reino Unido para exigir a cooperação de Pequim. A polícia de Manchester lançou uma investigação que precisava da retirada da imunidade diplomática aos 6 dirigentes chineses para que estes fossem interrogados. O governo chinês decidiu retirar esses diplomatas do Reino Unido, incluindo o próprio cônsul. A China diz que o manifestante invadiu o consulado, apesar de as imagens mostrarem que foi arrastado por funcionários consulares. A decisão de Pequim motivou críticas na oposição britânica, que considera que os diplomatas deveriam ter sido expulsos imediatamente e que o governo não deveria ter permitido que o caso se arrastasse 2 meses. Bakhmut é agora o coração da guerra na Ucrânia. Quase reduzida a escombros, a cidade continua a ser bombardeada diariamente. Com as forças russas a 5 quilómetros, voluntários ucranianos tentam convencer civis a partirem, mas nem sempre são bem-sucedidos. Ainda não. Ouvi dizer coisas horríveis. Levam as pessoas para Kramatorsk e abandonam-nas lá. Mas os voluntários não desistem ao primeiro não.
Penso que convencemos o velhote a sair na segunda-feira. Ele está preocupado porque não tem para onde ir. Acho que o convenci e escrevi o meu número de telefone na caixa para que ele me possa telefonar. Nem as forças ucranianas nem as russas parecem dispostas a deixar cair Bakhmut, mas do lado ucraniano há a preocupação de salvar o máximo de vidas civis. Estamos a trabalhar o mais arduamente que podemos, mas ainda não estamos a sair da cidade. Ajudamos as pessoas a sair de ambulância, mas ainda há cerca de 10.000 civis na cidade. As áreas civis estão sob constante bombardeamento com morteiros, tanques e sistemas de mísseis como o Grad e o Uragan. Também há caças. Os nossos relatórios dizem que o inimigo está a menos de 5 km do centro da cidade. Mas mesmo com o inimigo à porta, muitos residentes teimam em ficar, apesar das condições rudes de um inverno sem água, gás e eletricidade e muitas vezes com as casas parcialmente destruídas. O Irão foi expulso esta quarta-feira da Comissão sobre o Estatuto da Mulher das Nações Unidas, um fórum em que participam 45 países e ao qual Teherão aderiu há apenas 9 meses. A resolução, da autoria dos Estados Unidos e assinada por vários países, foi votada no Comitê Económico e Social da ONU. No total, 29 países votaram a favor, 8 contra e 16 abstiveram-se. A proposta foi muito criticada pelo Irão, que falou de uma iniciativa ilegal e sem precedentes, e por países como a Rússia, China, Nicarágua e Bielorrússia, que a classificaram como uma decisão política. As mulheres iranianas estão no centro da maior revolta social dos últimos anos no Irão. Protestos depois da morte de Mahsa Amini espalharam-se por todo o país, apesar de terem sido brutalmente reprimidos. Segundo várias organizações não governamentais, mais de 400 pessoas foram mortas, mais de 2.000 presas e 11 condenadas à morte. Subiu o número de jornalistas mortos este ano, nomeadamente devido à guerra na Ucrânia. O número de jornalistas detidos este ano bateu um recorde. De acordo com o relatório anual dos Repórteres Sem Fronteiras, até 1 de dezembro, em todo o mundo, foram raptados 65 jornalistas, 49 desapareceram, 57 foram assassinados e 533 foram detidos. Mais de metade dos jornalistas presos em todo o mundo encontravam-se na China, Myanmar, Irão, Vietnã e Bielorrússia. As mulheres representam cerca de 14,6% dos jornalistas detidos, uma subida de quase 30% desde 2021. O mapa muda bastante quando se trata dos locais mais perigosos para o exercício da profissão. Quase metade dos 57 jornalistas mortos até 1 de dezembro trabalhava na América Latina. Com 11 mortes, o México lidera a lista dos países mais perigosos por mais um ano, seguido pela Ucrânia, em guerra, e pelo Haiti. A fechar o top 5 há outros 2 países em guerra, Síria e Iémen. A precariedade da profissão vem agravar a vulnerabilidade já provocada pelo crime organizado e pelos regimes autoritários. Os jornalistas independentes nacionais são presas mais fáceis. Foram realizadas buscas na sede do Partido Renascimento do presidente francês Emmanuel Macron e nos escritórios parisienses da empresa de consultoria McKinsey. As operações decorrem no âmbito de 2 inquéritos judiciais abertos em outubro. Num comunicado, a consultora disse estar a cooperar com as autoridades. Uma das investigações tem a ver com o uso generalizado deste tipo de empresas de consultoria pelo Estado. Segundo a AFP, a outra investigação foca-se no envolvimento de consultoras nas campanhas eleitorais de Emmanuel Macron para as presidenciais de 2017 e 2022. A França está na final do Campeonato do Mundo de Futebol, que vai jogar contra a Argentina. A seleção gaulesa derrotou Marrocos por 2-0, com um golo de Théo Hernandez logo aos 5 minutos de jogo e outro de Randal Kolo Muani aos 79 minutos. Esta foi a primeira derrota da seleção marroquina, a grande surpresa deste Mundial do Qatar, que eliminou Espanha e Portugal e que já tinha vencido a Bélgica por 2-0 na fase de grupos.
O jogo para o terceiro lugar, entre a Croácia e Marrocos, está agendado para sábado. Já a final disputa-se domingo, entre franceses e argentinos.